Glória a Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais um episódio do nosso podcast Semadec chegando ao ar. Com muita alegria, nós recebemos o nosso convidado especial hoje. É o pastor Jailton, que é um amigo, que é um parceiro e que é um missionário aqui, que faz parte da nossa Semadec, que faz parte da história dos 50 anos da Semadec, que esse ano nossa instituição comemora aí meio século. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre a história, sobre o processo das missões e como está a grande obra do Senhor Jesus ali no Paraguai. Então, desde já, queria saudar aqui com a paz do Senhor o nosso querido pastor e missionário, pastor Jailton, que é pastor na amada igreja no Paraguai. Pastor Jailton, traga suas saudações para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, os amigos que nos assistem o nosso podcast da Semadec neste dia. A paz do Senhor, meu amigo Daxon, saudação especial a você, nosso querido pastor Walter, nosso secretário de missão, nossa pastoral e todos os telespectadores, missionários, cada um de vocês que fazem parte dessa missão muito importante. Nós somos agradecidos, temos muito que agradecer a vocês. E desses 50 anos, nós já fazemos 27 anos de missão na Semadec, não é? Fazendo parte dessa história. Então é um prazer estar com vocês e aqui à vossa inteira disposição. Muito bem, como o pastor Jailton já falou, são 27 anos de missões dedicado, muitas renúncias, muitas lutas, mas com certeza muitos molhos trazendo consigo com alegria, né? Então são 27 anos, já são mais da metade da história da Semadec. O pastor Jailton e sua família tem essa parte, né? Escrevem juntos a história da Semadec. Pastor Jailton, o nosso podcast é uma alegria, né? A gente poder conversar com o senhor um pouco aqui. O senhor que é aqui do nosso estado vizinho, né? E conta pra gente como é que foi esse desafio da sua chamada para as missões. Como foi o início, né, da sua chamada para as missões. Na verdade, meus queridos irmãos e amigos, missão está no coração de Deus e Deus coloca no nosso coração. Nós, desde o ano de 92, recebemos um chamado. Nós somos natural de Recife, eu, a Mônica, e quando sentimos essa direção, na verdade, são 27 anos de missão na Semadec no exterior, mas são praticamente 4 anos no Ceará. Recebemos o desafio para ir ao Ceará, e naquela época nós trabalhávamos no metrô. Eu fiz o curso de mecânico, torneiro mecânico, e trabalhei no metrô do Recife durante 7 anos. Fizemos curso, já estamos com o supervisor mecânico, mas o Senhor não me chamou para ser mecânico. Então senti essa direção e aceitei um desafio missionário e trabalhar no Icapuí, na época com o pastor Edilson. E eu, a Mônica, a Priscila, que é a filha maior, tinha 4 anos, e a Poliana, que é a menor, tinha 8 meses. Quando a gente tomou a decisão de pedir as contas no metrô e ir para a missão, foi um desafio, uma coisa de louco. Né? É loucura para os que perecem, diz o apóstolo Paulo, para nós é poder de Deus. É verdade. Tem coisas que não tem explicação. Mas senti a direção e saí do metrô, pedi as contas para ir. A mulher estava de acordo também. Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, ficaram, meu filho, você está louco. Como é que você vai deixar o emprego federal, todos os recursos que você tem, para ir para um lugar que você não sabe nem onde é? Eu não conhecia nem o Capuí, eu disse, eu vou. Mas realmente, pastor, é um desafio. Um jovem casal com crianças, 2 crianças, aos 25 um emprego estável, larga tudo. Então, minha família é louca, mas eu escutei a direção de Deus que eu tinha que ir. E a Mônica também. Então, quando fomos trabalhando em Capuí, trabalhar com evangelismo e discipulado. Trabalhamos um tempo, depois fomos trabalhar com o pastor Aloísio, que é o meu tio, lá na Itaitinga,
passamos mais tempo na Itaitinga. É simpático, né, que meu sogro dizia, mas você vai, e quando faltar o leitinho das meninas? Foi quando eu fui pensar, porque eu não pensei em salário, eu não pensei quanto ia ganhar. Na época eu ganhava 10 salário mínimo, e achava pouco. E agora eu ia para uma missão, eu não sabia aonde era, não sabia quanto ia ganhar. Foi um convite que foi informal, Sim. não era uma secretaria de missão, Eita. uma coisa que parece de louco. Mas sentimos e foi um momento muito feliz ali no Icapuí. Depois fomos trabalhar também com o pastor Luiz, muito importante também na Itaitinga, onde nós também, trabalhando com o pastor Luiz, também fomos ao desafio de fundar uma igreja também ali, uma congregação no Canto Verde, ao lado do Jabuti, ali por Então, trás da fábrica Fortaleza, aqui já em e graças a Taitinga, Deus né? até hoje tem, né, Itaitinga. E foi de lá quando recebemos o convite para vir ao Paraguai no ano de 96, início de 96. As crianças tinham Aceitamos o quanto desafio, tempo, pastor? deixamos tudo de novo para começar de zero aqui no Paraguai. Quando o senhor chegou aí, as suas filhas tinham que idade? A Priscila já tinha 7 anos, a Poliana tinha 4 anos, mais ou menos. Já estavam A gente iniciando, falava, né, não, o não falava nem entendimento. portunhol. Já estavam, mas já E o estavam. Paraguai fala, Ah, sim, pois não. sim, Não, eu ia dizer o que as Paraguai não meninas, fala elas espanhol e estavam fala o Guarani. iniciando, né? Iniciando É, nós estamos iniciando e fomos a vida visitar. delas. Sim, foi realmente uma mudança completa, completa. A escola, sem falar o idioma, a gente paga aqueles bicos, né? Porque a ideia que a gente saiu era para trabalhar em Hernandária, ao lado de Cidade Leste, Certo. onde todo mundo fala português, fala espanhol, misturado. Mas quando chegamos aqui, o projeto tinha mudado e era para vir junto aqui à capital e passar por uma adaptação aqui na cidade de Itá, junto com o pastor Bernardo Mendes. Sim. E aí era um contexto completamente diferente. O povo falava mais Guarani até hoje, fala mais Guarani do que espanhol. E você veja que o Guarani, acredito que muitas pessoas já sabem, é completamente diferente. Eu sempre digo quando vou nas igrejas, o espanhol, a gente, portonhol, brasileiro se atreve a falar alguma coisa, né? Igreja é igreja, né? Deus é Deus, Jesus é Jesus. Dá mais ou menos para entender alguma coisa, é difícil a fonética. Mas em Guarani, onde a gente foi, era completamente diferente. Deus é Tupã, igreja é Tupaú, homem é Cuimbaê, mulher Cunhã, menina Mitacunhaí. Vamos comer de Jarrajacaru. Essa foi a palavra que eu aprendi primeiro. Rápido. Então, pastor Para dizer Jailton. bem, Peju. Então, pastor Jailton, só complementando. O senhor está falando que ao mudar de cidade no Paraguai, se deparou com uma outra língua, porque o Paraguai tem duas línguas oficiais, não é isso? Sim, Duas línguas oficiais. sim. Então, realmente, a gente ficou completamente perdido. Outra cultura, outra comida. A gente saiu, estava um calor medonho, chegamos aqui, pegamos 5 graus baixo de zero, não tínhamos roupa de frio, a gente só tinha um colchão, não tinha cama, dormia às vezes até uns 4 numa cama, logo no começo. E eu sempre digo que o calor do Espírito Santo ali nos aqueceu e Deus nos deu vitória. Mas não foi fácil no Itá. Não é? O Itá fica a 35 quilômetros da capital. Aí depois foi quando recebemos a visão de Deus, né? O pastor, na época, pastor Pedro, pastor Pedrinho, ele sempre nos falava, abre obra. Então tivemos o sonho e a visão para ir na cidade de Capiatá, a 20 quilômetros da capital. Ali foi quando Deus nos deu
uma visão, um sonho de construir um templo. Mas como construir um templo? Você chega no lugar, apenas fala o idioma, nem falava bem, não conhecia nada, não tinha amigo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem igreja perto. O povo aqui era outra realidade há 27 anos atrás. O povo não tinha, aqui na época, 98% católico. O povo rejeitava folhetos. O povo não queria saber de crente. Crente para eles era comunista. Então, foi muitas Desafios, né? perseguições, foi um momento muito difícil. Mas Deus nos deu a visão e pela visão nos atrevimos a ir a um lugar e cheguei no lugar de uma forma misteriosa e quando eu cheguei aqui no campo, que era só tinha mato, uma loteadora veio mostrar o terreno. Ao chegar aqui, sentimos aquela brisa suave e eu entendi que era a direção de Deus e me lembrei do sonho que estava construído. Eu disse, é aqui. E pela fé compramos o terreno, a pagar em 10 anos. Na época, o pastor de Paulo estava recém reestruturando também a SEMADEC, que é a CMI, Sim. antes, né? Então, conversei bastante com o pastor de Paulo e disse, vamos ter um terreno aqui. E ele nos deu um apoio muito grande, pastor Pedro na época, e compramos o terreno. E começamos a limpar o mato, e começamos ali a sair a distribuir folheto, Priscila e Poliana pequenininha, Mônica, e no relento, ao ar livre, começamos ali a construir. Então, até hoje estamos aqui. Hoje já temos o tempo construído, depois vou mandar algumas fotos para vocês. Vou Sim. mandar foto do início, fotos de quando começou. Foi realmente muito difícil, um lugar aqui só tinha mato, uma região muito pobre, muito difícil, mas Deus foi dando crescimento. E a visão era de comprar mais terreno, de construir uma base. E hoje mesmo estamos concluindo uma etapa importante para essa base, onde também hoje já tem várias igrejas, porque Deus nos deu não somente a construção de um templo, Deus nos deu a visão de um povo, porque missionário não é simplesmente construir templo, Sim. é a visão de um povo. E começamos a aprender a falar o portonhol, algumas coisas do Guarani, e reunir o povo, e chamava o povo para um terreno, e Deus misteriosamente ia curando as pessoas. E hoje vocês estão ainda nesse local, né? Capiatá, que o senhor falou, fica Capiatá. pertinho. Capiatá fica perto já da capital, né? É, Sim, razoavelmente sim. perto. É uma cidade de quantos mil habitantes, pastor Jailton? É em torno de 230 mil habitantes. É uma cidade Já é uma cidade grande. metropolitana, né? Como nós aqui do estado do Ceará, né? Uma É, cidade da região metropolitana da capital. é. Quando a gente chegou aqui, era em torno de 30 mil pessoas. É um território muito grande, uma casa aqui, outra lá. Mas nisso as pessoas vinham e foram curados. Muitas pessoas foram curadas milagrosamente. E as pessoas começaram a vir. Mas chegou um momento que tinha tanta gente que eu não sabia o que fazer. Até que, orando ao Senhor, Ele nos deu uma visão. Levantar líderes. Sim. Levantar líderes para ir a outros povos, porque eu vi que eu não podia alcançar a multidão. Então foi aí quando Deus deu a visão e disse, levanta líderes, para que eles vajam a outros povos. E realmente começamos a treinar, a dar cursos, muitos foram se convertendo, e hoje a maioria dos nossos pastores missionários hoje, pastores missionários, nós temos mais de 20, que foram pessoas que aceitaram a Cristo aqui, foram curados, foram Glória restaurados, a Deus. milagres aconteceram nas suas vidas, e hoje uns está no Itá. Hoje é o pastor Alberto Melo que está em Itá, Sim. já com sua família, já tem um templo já construído, reformado, um templo antigo. Pastor Joaquim, que era um dos discípulos de Antigo, hoje é o vice-presidente, está na cidade de Luque, que está a 25 quilômetros, 20 quilômetros mais ou menos da capital também.
paralelo a Capiatá. E hoje tem uma igreja, já tem um tempo construído também ali. O pastor Rubem, que também era um dos antigos pioneiros de Itá, temos desafio e ele está também hoje na cidade, em Luque, em um assentamento chamado Amanhecer, onde está construindo um templo. Também em Itaúba, onde foi fundada a obra pelo pastor Juscelino, trabalhou também aí Alberto Melo, vários missionários passaram, e passou também o Armando, o evangelista Agostinho, e hoje está lá também o missionário David Bianca, e hoje está o missionário Samuel Yalanda. Está mais ou menos a 13 quilômetros de Capiatá, mais perto de Itá. Pastor Jailton, Também, sim, continue. Depois eu quero também mais duas outras congregações que estão hoje em Saron, está mais ou menos a 4 quilômetros daqui, a igreja que foi fundada pelo pastor Natalício. Hoje tem um pequeno templo lá também, e o pastor Natalício fazendo um trabalho lá com sua família. Também o trabalho dizemos a Ruta 1, a Capiatá, a 5 quilômetros, chama Sinaí, aonde começou com o evangelista Luiz Duarte, o Bautista, depois passou também com o missionário Gilberto, de Messejana, depois teve aqui com a gente um momento que foi o João Batista, que agora está trabalhando na Central aqui com a gente, está aqui como secretário e coordenador de missões, e agora está lá pastoreando o desafio o evangelista René Miranda, que é o nosso co-pastor aqui, e deu um desafio, porque a visão de Deus é enviar as pessoas para abrir obra, para dar continuidade ao trabalho obreiros nacionais. Também o desafio na cidade de Assunção, onde tivemos várias células, vários cultos, em vários lugares, passamos 12 anos peregrinando. E, graças a Deus, hoje, graças também ao ministério, o pastor João Gonçalves, compramos a casa do Coronel, a famosa casa do Coronel, que ainda estamos... É um obreiro, né? Um obreiro que serve na igreja. E o Coronel doou metade da casa, a outra metade, né, do apoio. E somos agradecidos por vocês também. E o desafio, que está também o Carlos Delgado, foi para a Cidade Leste, onde também fundou um trabalho também o pastor Carlos Delgado, tem uma grande obra também ali. E ficou agora o Alberto Servi, que é o meu genro, que estava em Cidade Leste também, e agora está em Assunção, no desafio o Alberto e a Priscila, e também o José e a Poli, como missionários também, apoiando também ali o trabalho na área da música em Assunção. Aí a gente observa que os filhos já estão seguindo os passos. Os seus filhos já estão seguindo os passos. Temos vários obreiros que estão trabalhando aqui na sede, está o João comigo, né? Está também o missionário Feliz e a Ana. Também está aqui o pastor Francisco, temos aqui o evangelista Agostinho, o evangelista Sixto, o evangelista também o Luiz Barreto, o Luizito está como evangelista trabalhando, ajudando também lá na cidade de Luque. Então são vários obreiros hoje que já saíram a abrir obras, e não somente pastoreando, mas um está na área do evangelismo, outro na área de missões, outro na área da música, e temos vários obreiros que estão realmente trabalhando. Aqui tem o evangelista Ovelá também, que estão trabalhando, e vários obreiros aqui na Central. Nós temos uma equipe, a igreja trabalha aqui em equipe de liderança, equipe, né, de trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com jovens, também com senhoras, que Mônica também está, a pastora Mônica faz esse trabalho aqui com as senhoras também, e também temos aqui o Ministério de Música. Então são vários grupos que têm vários líderes que também dão esse suporte e apoio, porque aqui é a Igreja Central, para que tenha esse apoio às demais igrejas.
Acho que eu já dei um informe mais ou menos geral, né? Muita coisa boa. Mas, pastor Jair, explique pra gente, né, para os nossos telespectadores, que tem essa curiosidade, assim como o Brasil, que tem cada estado, e cada estado tem sua cultura, né? Como é que é a cultura, como é que é a cultura paraguaia dentro desse desafio da missão, né? Os cultos são cultos bem diferentes, né, de como são os cultos nossos aqui do Brasil. É um culto mais alegre, mais colorido, com mais música, com mais dança. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que é essa introdução da missão também dentro da cultura local aí no Paraguai. É uma coisa importante para todo missionário, que eu acredito que todos sabem e devem saber. O missionário precisa se aculturar no lugar. Ele precisa vestir a camiseta do lugar. Ele precisa falar o idioma do povo. Ele tem que andar como eles. Isso é o ensino do próprio Senhor Jesus. Ele veio, habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Jesus comeu com eles, Jesus viveu com eles, Jesus andava com eles, Jesus foi à pesca com eles. Então, não é simplesmente um sermão de púlpito. Sim. O missionário precisa fazer visita, acompanhar as pessoas, tratar um a um. É preciso esse trabalho. Caso contrário, a obra não cresce, não desenvolve. É preciso você vestir-se como eles, comer como eles. Eles têm umas comidas aqui bem diferentes da nossa. Aqui a melhor comida, quando ele recebe você, é o churrasco. Né? O churrasco é bom, a viu, melhor pastor? O comida. churrasco. É. Então, você tem uma promessa para mim também aqui, né, Dax? Tem, sim. Em breve eu quero pagar essa promessa. Então, fazer aqui um historial, porque hoje Isso. são várias igrejas. Inclusive, tem igrejas que a gente já emancipou, como Cidade Leste, já estamos emancipando. A igreja também em Ibicuí, é um trabalho a 150 quilômetros daqui. Cidade Leste está a 320 quilômetros. Também na cidade de Jupi, também a cidade de Areguá, que foi um outro trabalho que começamos e não pudemos ir, porque o Paraguai é maior do que o estado do Ceará. Sim, é um Acho que o estado, um Paraguai é país pequeno, grande. mas é muito maior que o estado do Ceará. A demanda é grande, os lugares são muitos povoados, são muitos lugares que ainda não tem igreja. Então tem que mandar as pessoas. Então, esse envio de pessoas, ainda tem lugar hoje para enviar pessoas para abrir igreja. Mas a quem enviaremos? Quem irá por nós? Uma igreja pequena não pode fazer muitas coisas. Então, quer dizer, a nossa igreja aqui, por mais que seja a igreja central, ainda é uma igreja pequena. Sim. Hoje, praticamente, nós estamos aí em torno de 10 congregações, mas alguns já emancipamos. E a igreja aqui é diferente do Brasil, que muitas igrejas, elas centram tudo na central, ela manda todos os seus recursos para a central. Aqui é diferente. Aqui a gente tem que mandar porque os lugares são pobres, a necessidade é grande. Nós temos que ajudar os outros, nós temos que ajudar os missionários. Avança, A mas é nossa secretaria, necessário continuar na manutenção. O avanço existe, mas é necessário exatamente. dar suporte a eles, né, pastor? É. Então, quer dizer, se a igreja fosse pensar somente nela aqui, a central, ela pode desenvolver só. Mas e a missão? É E verdade. como vão alcançar outros povos? Porque hoje já temos um povo aqui preparado no idioma, um povo que já conhece a cultura, um povo que conhece a Bíblia, um povo que tem talentos, né? Inclusive os costumes. Você falou da dança. Sim, aqui tem a dança. Algumas das moças já foram aí do Brasil, né? Sim. É aquela dança de Israel. Essas meninas treinaram um curso de 2 anos, vários passos, conforme os passos da Bíblia, são danças de adoração ao Senhor. Então, a música também é uma música bem mais alegre, a música aqui é muito animada, o povo bate palma, o povo dança, entendeu? Na adoração, eles são muito reverentes nisso. Na hora de adorar, eles não conversam com ninguém, fecham os olhos, louvam o Senhor, falam em língua, falam em mistério, entendeu? Mas na hora de pular, eles pulam também. Eles saltam.
Então, Pastor, a liturgia do culto aqui é bem diferente, não é? sim. O povo passa o maior tempo do culto em pé, louvando, levantando as mãos, batendo palma, não é? Então, Mônica sempre tem um costume que de transmitir no Brasil, ela diz aqui, quem vive? Aí o povo diz, Cristo, e ao seu nome, glória, e ao seu povo, vitória. Então, Esse costume também ele é bem comum, né? Aqui eu digo nos países hispânicos, né? A minha Bolívia, irmã, meu Venezuela, cunhado, missionário Paraguai, na Venezuela, Uruguai, utilizam isso. também recebemos a incumbência, realmente o trabalho se estende, porque recebemos a incumbência desde o pastor João de ser um coordenador do Mercosul. Mas imaginar, se alcançar o Paraguai já é difícil, agora imaginar. Sempre fazemos algumas viagens, né, com o apoio também do pastor Walter, da secretaria, em Uruguai, está lá o nosso querido amigo Mandu, né, Manu, a família, o trabalho está crescendo, muito lindo. Também tivemos lá na Argentina, onde está também ali o Rodrigues, o Lindenberg, está ali o Frutuoso, também agora o Jean Dourados, estivemos com eles também. Então, esse apoio, né, a gente vai e compartilha no mesmo idioma, na mesma cultura, levar uma palavra, né? Também estivemos visitando também no Chile, né? Então, tem vários desafios nesses países onde a gente precisa montar isso que para vocês é fácil, uma igreja em cima da outra, uma sim. cidade tem uma igreja, e os pastores estão pertinho aqui, não. A parte que está longe, você enviar pessoas que não falam o idioma é difícil, né? Então, dentro da cultura, isso facilita. Então, temos realmente um desafio muito grande, precisamos fazer isso que vocês fazem aí, treinar pessoas, esse sim, né? Estamos preparando a base para fazer esse sim aqui, né? Deus, mediante, possamos dar esse curso, que vocês também possam vir treinar pessoas aqui. Tem muita gente boa Bênção de aí, Deus. muitos dos nossos missionários, pastores, líderes, professores. Aqui a área ainda é carente e precisa esse simpósio, né, de missões, de treinamento, de consciência missionária. Realmente existe ainda uma trajetória muito longa. Aí é quando eu vejo, fazem 27 anos. Hoje temos, se vamos falar entre membros, congregados e tudo, espalhado mais de 1.000 pessoas. Mas congregar essas pessoas aonde? Construir templo, como? Todo um desafio. Acompanhá-las, visitá-las, treiná-las, dar o discipulado, o evangelismo, fazer evangelismo. Tudo é um desafio muito grande, porque no Paraguai não é como no Brasil, que muitas pessoas apoiam e patrocinam. Não. Então o povo está começando a sair de uma extrema pobreza para a classe média. E que Deus abençoe. O Paraguai está num desenvolvimento muito bom agora. E que o Senhor abençoe e possamos continuar, né? Principalmente com esse apoio da nossa Semadec, nossos Muito bem. pastores. Pastor Jailton, eu ia lhe perguntar sobre os desafios. Que desafios, né? Já estamos caminhando aqui para daqui a pouco a gente terminar o nosso bate-papo, mas ainda tem muitas coisas que a gente precisa saber, algumas coisas que a gente precisa saber do Senhor. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de ter o missionário perto, respondendo aqui. Muitos desses vocacionados, Pastor Jailton, têm o interesse, têm o desejo, e às vezes a igreja ainda não despertou para enviar, ou outras igrejas têm o desejo de enviar, mas não têm o vocacionado. E aí a gente começa a descobrir nesse bate-papo algumas informações importantes, né? Como essa que o senhor tem falado desse relatório, de ver o resultado na prática, né? O que Jesus disse, vão e façam discípulos. E o sucesso da missão é ver que ela está realmente fazendo, cada vez mais fazendo líderes e outros líderes, como o senhor já mostrou aqui, já nos falou, os nossos telespectadores estão vendo imagens e vão ver imagens dessas igrejas que hoje fazem parte, de outras que já fizeram parte, e esse é o sucesso da missão e é o grande mandamento, né? Fazer outros discípulos. Mas que desafios, pastor Jailton, o Paraguai hoje
tem para a obra missionária? Que o senhor falasse qual é o grande desafio hoje da missão no Paraguai. Olha, o grande desafio ainda continua de treinar pessoas, levantar outros líderes. Certo. Isto é uma da missão que Deus me entregou aqui, e podemos dizer que tivemos muito êxito, porque é treinar pessoas. O missionário vem, ele pensa que ele pode alcançar um raio muito grande. Você faz o curso, pensa que você já fala espanhol, ou inglês, ou qualquer idioma. Mas como estrangeiro, você vai falar sempre com um sotaque diferente. O estrangeiro será sempre um estrangeiro. Foi por isso que Jesus disse, ir e fazer discípulo de todas as nações. Etnias. Todas as etnias. Porque tem lugar que eles não recebem o estrangeiro. Sim. Mas eles recebem o nacional. Foi o que Jesus disse àquele homem, o Gadareno, quando ele queria vir com Jesus, né? Eu acho que ele já queria colocar o pé no barco para ir, quando expulsaram Jesus. Aí Jesus disse, não, vai e testifica aos teus. Verdade. Foi o discipulado mais rápido, mais eficiente que eu já vi. Porque disse que depois se encontrou igrejas daquelas regiões, até o apóstolo Paulo testifica sobre isso. Em 10 regiões diferentes, né? Em 10 regiões, Decápolis. Né? Então tem que dar o treinamento. Então o treinamento ainda é uma grande necessidade. O ensino da palavra é e será. De enviar pessoas ainda é. O Paraguai está para receber vários missionários brasileiros, argentinos, uruguaios, sim. Só que a ideia é abrir outros, não somente abrir outros trabalhos, mas treinar pessoas. Sim. Agora mesmo está o João, você conhece o João Batista. Sim, João Batista. Uma das missões que eu tive falando com o pastor dele, lá na Messejana, o pastor Moacir, é que é muito importante a vinda dele aqui para treinar pessoas. Não é? No desafio de capacitação, que é a missão. Se eu vou fazer a obra só, eu vou só. Mas se eu treino 10 pessoas, esses 10 podem ir em 10 lugares diferentes. A família deles ajuda aí. E o João que já tem um histórico nas missões aí mundiais, né? Muita experiência em vários países árabes, África. E agora chega com toda essa bagagem e o conhecimento técnico também para ajudar, não é isso? Sim. Então o desafio é ensinar, treinar e enviar. Muito bem. As nossas igrejas, na nossa parte, digo assim, de estrutura de igreja, todas as nossas igrejas ainda precisam melhorar as construções, né, dos templos, que é um desafio de cada pastor. Sim. Né? É um desafio de cada pastor, e cada vez que Deus toca no coração de um, ajuda outro, e a obra vai, por si, sendo levantada. Mas o grande desafio missionário é chegar ainda a outros povos, é treinar as pessoas que aqui estão, é dar o suporte que alguns necessitam, é dar um treinamento, porque isto ainda é um grande desafio. Muito bem. Treinar povos é o que faz como é a nossa missão, né? Semadec, né? Treinando, batizando e enviando. Isso, discipulando, batizando e evangelizando, discipulando e batizando os povos. Então, quer dizer, e como o tempo ainda é curto, já estamos nos tempos finais, é verdade. É dar aquele treinamento, o básico, e desafiar as pessoas aí. Verdade. Não tem jeito. É ir, vai, e Deus proverá. Então, esse continua sendo um grande desafio. Eu tive vendo regiões agora que eu chorei, ver bairros, assentamentos grandes, não tem uma igreja. Não tem uma igreja. Eu tenho desafiado muitos dos nossos aqui. Eu digo, olha, está disposto aí, vamos conseguir um recurso, porque conseguir um recurso é e ainda será um grande desafio aqui. Por quê? A quem enviaremos? Sim. Às vezes tem um diácono, tem um obreiro, tem um missionário, tem uma pessoa, mas como vamos enviar ele? Então a igreja local, nem sempre, a igreja local não tem muitos recursos. Mas se a gente tem os recursos, tem pessoas que estão dispostas a patrocinar. O obreiro nacional, ele sai muito mais econômico do que o estrangeiro. O estrangeiro tem que ainda fazer o curso, a adaptação, sim. Né? Ele se torna mais caro, viagens, documentos.
Mas o nacional, ele já tem um custo mais barato e se torna mais eficiente quando ele é treinado. E a Então, os visão da estrangeiros que vêm, Semadec também, nesses 50 anos, sempre foi esse, né? Enviar o missionário é, para o início, a fundamentação, e sempre que possível, o obreiro nativo, ele sempre vai ter o salto maior de avanço na sua própria cultura do que o sim, missionário que vem estrangeiro, né? tem muitas pessoas que nós enviamos e depois ele ganha as pessoas, e depois quando ele vem, ele já apresenta a gente, pastor, isso aqui eu ganhei para Cristo. Aí eles agora recebem a gente de todo o coração. Mas você vai como estrangeiro, eles vão desconfiar do que é esse, e principalmente brasileiro, né? Pastor Jailton, uma Olha, você curiosidade. desculpa dizer. É, estivemos conversando, né, com outros missionários de Argentina, Uruguai, e cada lugar, como aqui no Brasil, nós temos algo referente à cultura que tem um simbolismo, né, que na verdade tem um peso espiritual. É, que tipo de crenças locais, né, aí predominam mais? Outro dia a gente conversando com o Jean Dourado, por exemplo, e ele falando, né, de alguns santos, de algumas adorações locais, que são ali, a gente entende, como a Bíblia diz, são príncipes, né, do ar, potestades, que estão ali dominando, escravizando, cegando a mente e a visão daquelas pessoas. Que tipo de crenças que levaram a desafios, né? Vocês têm algo específico, pastor Jailton, aí que foi um trabalho, ou que tem, ainda é um trabalho que a igreja Sim, e que os líderes têm que se desafiar a vencer esse tipo sim. de De imediato, predominância? a cultura, a cultura católica é muito forte, mas muito não é nem aqueles católicos praticantes, mas crê nas imagens, crê nos santos. São Em cada devotos, lugar que né? você vai, você vê aí montar algum daqueles São, São Benedito, São Francisco, São Tadeu, São Jerônimo, São não sei o que tem de santo, entendeu? Então as pessoas, você pergunta a eles hoje, você quer aceitar Jesus? É diferente de nós. Sim, claro que sim, como não, mas aceitar Jesus para ele é como se fosse um santo a mais. Sim. Inclusive, alguns dizem, você aceita Jesus como seu salvador? Sim. Teve missionário que disse, rapaz, eu ganhei muitas almas para Cristo. Não, ele aceitou um santo mais. E outros já dizem, não, já tenho Jesus em meu coração. Claro que sim. Aí também Santa Maria, São José. São as E até nas devotos, instituições você vai ver escravos. lá os altares. E tirar isso da cabeça do povo e essa cultura que vem do catolicismo, de muitas coisas que são como diz assim, o pessoal está amarrado e preso a muitas coisas. Isso não é fácil. As pessoas vêm para o evangelho, vêm para a igreja, a família vai para os crentes, então vai deixar a nossa virgenzinha, entendeu? Então, isso é o mais forte aqui. E é um A processo, né, parte de pastor? pizzaria e outras coisas que tem, né? É um processo, tem que ir devagarzinho, discipulando. Aí está a importância do discipulado, do acompanhamento, que é muito fundamental. Muito bem, pastor Jailton, nós já estamos aqui caminhando para concluir, mas eu gostaria de ouvir ainda o senhor trazendo aí uma palavra aos nossos telespectadores antes que a gente conclua aqui a nossa conversa, nosso podcast especial hoje, que é um especial de Natal, né? Um podcast hoje de Natal. E nós gostaríamos de que o senhor trouxesse aí uma palavra para os amigos que nos assistem, para os irmãos que nos assistem, para os vocacionados que nos assistem. Faça um desafio para aqueles que nos assistem também, para oferecer o que há de melhor, assim como o senhor e sua família fez. Enfim, nós queríamos ouvir aí o senhor, o pastor Jailton, trazendo essa palavra nesse instante e em seguida a gente agradece e mais um episódio do nosso podcast Semadec. Amém. Meus amigos, aqui nós estamos justo no culto de Natal, que vai ser, já daqui a pouco vai começar, e o nosso tema aqui é Jesus, el mejor regalo, que significa Jesus, Jesus, o melhor o melhor presente. presente.
Jesus, o melhor presente. Nós tivemos aqui agora há pouco aquelas caixinhas, as caixinhas que o pessoal chama aí de Franklin Graham, que tem as caixinhas para as crianças, não é? Conseguimos aqui na Cedal 150 caixinhas, trabalho com crianças. Então, muitos meninos vêm para a igreja e começa e tem um discipulado, tem um material, ele tem um material para as crianças. É muito importante, né? Do Franklin Graham. Eles têm aí, aqui foi a grande aventura, o trabalho evangelizando crianças. Muito bem. Né? Aparece criança de todo lado, então eles dão todo o material, eles dão toda a estrutura, mas tem um treinamento, né? Então, trabalho com crianças, com adolescentes, e o tema é Jesus, o melhor regalo, o melhor presente. Porque muitas crianças vêm para ganhar um presente, para ganhar um regalo. Mas qual é o melhor presente? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente está, principalmente nas missões, a gente deixa de lado muitos costumes. A gente passa por alto de muitos costumes, de muitas coisas. O principal é Cristo. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Há nascido um Salvador que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o melhor presente. Jesus Cristo não vê você como vê o homem. Jesus Cristo tem um amor impressionante. O amor que Jesus tem. Ele nunca veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E o grande exemplo, como grande missionário, Jesus, ele não veio para mandar. Ele não veio para dar ordem. Ele veio para servir. Que grande exemplo. Por mais que eu sou pastor, eu estou para servir a minha comunidade, ao meu povo, aos membros. Nós não somos mais que ninguém. Nós somos apenas servos. O único pastor e bispo das ovelhas se chama Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude a servir a nossa comunidade. Não simplesmente ser servido, porque Jesus não veio para ser servido, senão para servir. Servir em toda e qualquer cultura que você for, meu querido irmão, missionário, pastor, servos e servas. Aonde você for para servir, você será bem recebido. Uma das grandes experiências que nós temos, eu cheguei em muitas comunidades, as pessoas estavam construindo as suas casas, fazendo uma massa, um cimento, e eu chegava lá, não era nem para dar folheto. Olá, que tal? Está construindo? Aproveitava e passava um tijolo, ajudava alguma coisa. Rapaz, vamos fazer um piso aqui que precisa. Você dá um saco de cimento. Rapaz, as pessoas ficam amigas de você. Aí já pergunta, pastor, o senhor vai vir amanhã também? As pessoas param para tomar um tererê no recesso. Ah, rapaz, eu não estou ajudando aqui, mas eu vou pagar aqui o Guaraná para vocês. O Toda tererê que é uma cultura e bebida todo típica, povo, né? Quente. Ou melhor, todo gelada. povo recebe quem lhe servir. Haja, pois, em vós o mesmo sentir que houve também em Jesus. Que sendo ele Deus, ele não tomou a forma de Deus, mas não tomou a forma de servo. E Amém. para servir, e servir, e disse mais, nenhum dos que o Pai lhe deu, ele disse, nenhum senão aquele filho da perdição. O pastor, o missionário tem que ganhar a todos. Não importa quem ele é. Não importa os seus maus costumes. Não importa os seus vícios. Não importa os seus pecados. Agora, claro, em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Ele é o melhor presente, é o melhor regalo, porque ele veio para servir. Que Deus abençoe, Dati, pastor Walter, missionários, pastores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, pastor Jailton, que alegria poder conversar com o senhor. Estamos aqui finalizando o nosso podcast hoje, uma conversa, e ela fluiu e o tempo vai embora. O pastor Jailton já está saindo para o culto natalino. Então, nós agradecemos aqui a presença do pastor, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura, os desafios, e eu espero que Deus continue lhe abençoando, lhe usando, meu querido pastor, meu querido amigo, a você, a família, os demais missionários que estão
servindo essa obra aí. Com muita alegria faço votos em nome da Semadec, né? De um Natal abençoado e de um ano novo cheio de vidas para o reino do Senhor Jesus. Que Deus também nos abençoe de estar aí em 2023, que essa seja a vontade do Senhor também, visitando, conhecendo essa obra do Senhor Jesus aí no Paraguai. Então, eu desde já agradeço meu pastor, leve um abraço à família, a todos os irmãos do Paraguai e a você que nos assiste nesse instante. Também obrigado por ter ficado conosco até agora e nos vemos no próximo podcast Semadec. Pastor Jailton. Amém. A bênção apostólica em Guarani. Sim. Né? A bênção apostólica em Guarani é Tupanha de Jara, Tapendo no Baçá, Shermano Cuera. Deus abençoe vocês. Amém, Obrigado. meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém.